início aí ao nosso bate-papo. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por esse tempo, porque até aqui a tua mão preciosa tem sido conosco. Em tudo que temos feito, Deus, nós temos visto, sentido, presenciado da tua presença. E eu sei que aqui não vai ser diferente, mesmo que um ambiente mais informal, uma conversa entre amigos, mas a gente crê que mesmo no meio disso o teu Espírito está trabalhando. Abre o nosso entendimento, fala conosco. Nós queremos e precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos sair do lugar de mesmice, nós queremos sair do lugar, Senhor, onde tudo é sempre do mesmo jeito e do mesmo jeito não é bom. Nós queremos entrar em novos lugares em ti, nós queremos ter novas experiências. Então nos ajuda, Senhor, em tudo que vamos compartilhar, cada texto que vai ser falado aqui, cada experiência que vai ser contada. Eu quero pedir que o Senhor esteja nos dando da tua presença, tanto aqui, em cada casa, em cada lar que nos assiste agora, que a tua presença faça toda a diferença. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, né? O pessoal está entrando aí, né? Thaisa Rodrigues, boa noite. Nós queremos então dar início a mais um bate-papo. Eu não sei se todo mundo sabe como começou, né, essa ideia do bate-papo, mas uma noite eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu estava fazendo o bate-papo com a Simone. Que legal. E eu comentei com a Simone, falei: Simone, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho a gente estava fazendo um bate-papo, gravando um bate-papo, e ela falou: William, já faz 2 dias que eu estou, Deus falando no meu coração que eu tenho que gravar alguma coisa, eu não sei o que é. Então nós marcamos, fizemos o primeiro, eu e a Simone, né? Nós falamos sobre a importância do lugar secreto. Tivemos a segunda edição, o Jonathan esteve aqui com a gente, da ICD Maringá, e nós falamos sobre relacionamentos extraordinários, né? Sobre criar, fincar relacionamentos que vão nos levar para mais longe, para mais perto de Deus, né? Vai nos impulsionar, sobre escolher quem está à nossa volta. E hoje então a nossa terceira edição, e está aqui com a gente o reverendo, né, o apóstolo das multidões, né, Gustavo. Amém. Né? A gente se conhece da época que era só o Gu, né, mas agora já é o reverendo Gustavo, não é? Segura esse moço. Né? Gustavo já se apresenta aí, né? Já faz todo aquele... Reverendo. Né? Já faz toda aquela apresentação aí, tá. E daí a gente já entra. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, ao Bispo William, reverendo, já você me chamou de reverendo. Não, obrigado mesmo pelo convite. Essa igreja é uma igreja muito amada. Às vezes que eu pude ter a oportunidade de estar aqui, é uma igreja muito calorosa, é uma igreja muito amorosa, é uma igreja muito simpática, onde os membros são muito, muito fiéis. Isso é muito gostoso de ver e ver como Deus tem cuidado, né, dessa igreja, cuidado de você, da Marina, da família. Isso é muito precioso. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou casado com a Caroline, nós temos uma filhinha que chama Luísa, coisa mais linda do mundo, tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 6 meses, não pode errar a data do aniversário da filha, cara, senão fica feio. Errou, tá perdido. Tá perdido. Eu estou servindo ao Senhor ali na Cristianismo deste de Londrina, junto com o pastor Charles, estou aí há pouco tempo já no Ministério Integral e tem sido assim... muito proveitoso, né? Um aprendizado diário, estou aprendendo ainda, mas nessa caminhada tem sido uma caminhada de descobertas, onde é bom a gente contar também com amigos e pessoas que nos auxiliem, né? Então tem sido muito especial. Trabalho diretamente com os jovens lá na igreja, mas assim agora como pastor junto com o pastor Charles e Simone, cuidando da igreja, tem sido um período muito especial onde nós estamos aprendendo de Deus esse processo, essa caminhada. E obrigado pelo convite mais uma vez. Inclusive, a Carol já mandou um oizinho aqui, né, no Beijo, chat. amor, te amo. Né, já aproveita. Sim, te né, amo, amor. Faz aquela Obrigado. moralzinha. Sem você eu não sou nada, meu bem. Verdade. Carol, foi fraco, viu, Carol? Não queria te falar nada não, mas foi fraco. Mas, não, é verdade. É verdade. Foi muito clichê, Carol. Dá um pouquinho de inspiração, né? Faltou um pouquinho. Estou tímido. Olha lá, ó.
Tá mandando que também te ama, não é? Viu? Pode melhorar, ela Pode. mandou. Amor, te amo. É Você isso aí. é o amor da minha vida. Obrigado por tudo. Você é o meu suporte em todas a as estrela coisas. e luar. É. Manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. É devoção, a gente vai ficar fazendo piada. Stand-up, você vai ver. Eu me empolgo, gente. Eu estou muito bem-humorado hoje. Então, nós queremos, então, hoje, né, nesse bate-papo, nós queremos conversar. E o tema, então, proposto para hoje é vida de devoção. Né? O que é devoção? Né? Segundo o dicionário, devoção é o apego sincero e fervoroso por Deus, sobre uma liturgia ou práticas regulares privadas, um sentimento religioso que te leva a fazer algo pelo Deus a qual você diz que serve. O Aurélio entendeu. Pega pesado também, não é? Você diz que serve, então faz alguma coisa. Exatamente. O Aurélio, fervoroso. O Aurélio é dos um meus. apego entendeu? fervoroso a Deus. Queridos, eu acho que todo mundo já entendeu, né? Já passou do ponto onde a gente já entendeu que nós precisamos ter uma vida de devoção, né? Uma vida prática, uma vida que o amor ao Senhor, o amar ao Senhor, nos leva a algumas práticas, né? Você viu aqui, o Gustavo tentou fazer uma boa declaração de amor. Foi fraco. Mas, por quê? Porque ele ama, ele quis aproveitar o momento para fazer algo, para falar algo. Verdade. E muitas vezes nós entramos em um mundo de bobe religioso, né? Que eu amo ao Senhor, mas não quero fazer nada em troca, não é? Eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero mudar a minha rotina, eu não quero deixar de fazer algumas coisas, eu não quero começar a fazer outras. E, querido, destruindo o seu primeiro castelinho aí, não existe. Ama ao Senhor, serve ao Senhor, esse amor ao Senhor tem que te levar ao lugar de fazer algo, né? Muito mais que ir à igreja no domingo e cantar um bom louvor, ouvir uma boa palavra, é o que você faz no seu tempo, o que você faz no seu dia a dia, como você expressa esse amor e essa devoção ao Senhor de uma forma prática no seu dia a dia. Eu acho que nos nossos dias, Gu, isso tem sido muito banalizado, né? A nossa vida prática, né? As nossas práticas espirituais rotineiras, elas têm sido muito banalizadas, não é? Você não precisa orar, né? Você não precisa ler a Bíblia, você não precisa jejuar, né? Eu ouvi um pastor dizendo esse dia para trás que jejum era um sacrifício que não precisa mais ser feito, né? Jesus já veio, tá bom, já está certo, né? Nós estamos com um noivo, né? Ainda usa a passagem, né? O versículo é errado, hein? Um versículo totalmente Ainda não errado, entende o fora de versículo. contexto. E tipo assim, nós temos entendido e temos tentado levar a igreja a um lugar de se eu amo, eu faço. Não que o evangelho, a vida com Deus seja também um ativismo, onde eu só faço, né? Mas porque eu sou filho, porque eu sou amado, porque eu fui aceito pelo Senhor, eu preciso ser levado a um lugar de uma prática. Não, e não tem como a gente falar de amar ao Senhor e não fazer, porque o amor mesmo, o amor que nós temos, ele não se demonstra só em palavras, não é verdade? Se você ama a Marina, e você só diz que ama a Marina, mas as suas atitudes são completamente contrárias a esse amor que você diz, ela com certeza vai duvidar do seu amor e ela não vai acreditar nas suas palavras. Então, o amor, ele precisa ser diretamente ligado com a parte prática. Quando a gente vê João 14:21, você estava falando, e é um texto que está escrito assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, quem tem os mandamentos é quem tem os mandamentos e obedece, é aquele que ama ao Senhor. Então, a obediência é uma atitude. Ah, mas a gente está falando de mandamento. Não só mandamento, a Bíblia está cheia de situações em que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ter uma mudança. Coríntios diz que nós somos uma nova criatura agora, certo? E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
E essa nova criatura busca e deseja novas coisas. E tem um outro ponto, né? Você comentou dessa questão. Que não precisa mais. Porque a gente está na era da graça, porque a gente está na graça. E é dito uma graça tão sem graça, uma graça que vira uma desgraça na vida de quem ouve, sem completa responsabilidade. Porque, poxa vida, como eu vou falar, não preciso mais jejuar, Jesus jejuou. Mas Jesus jejuou porque ele ainda estava baseado na antiga aliança. Não tem nada a ver com isso. É uma prática que a gente vai falar sobre ela depois, mas é uma prática que nos leva a reconhecer alguns erros, a pecados, a mortificar a nossa carne. Não tem como hoje a gente falar de disciplinas espirituais, e antes de falar disso, antes de falar dessa devoção, muitas vezes a gente acha que fazendo para Deus a gente vai ter algo em troca. E a gente entra numa barganha. E aí a gente usa a devoção, entre aspas, como barganha, como crédito. Não, Deus, eu fiz tal coisa, o Senhor precisa agora me recompensar. Deus, mas eu oro tantas vezes durante o dia. Deus, mas eu leio a Bíblia. Deus mais, Deus mais. E a gente esquece que o que move um coração devoto é a paixão por aquele a quem ele é devoto. E a palavra devoto, ela é uma palavra que é meio deturpada no nosso meio, né? A gente tem ela como sendo uma palavra muito forte dentro do catolicismo romano, mas só que para nós caiu um pouco fora de uso, mas é uma palavra tão forte. Você leu, o Aurélio aí te mostrou essa questão fervorosa da devoção, e como não amar um Deus e não ser devoto a um Deus que de todo o coração deu tudo o que tinha, deu o que tinha de melhor para nos ter de novo para nos ter num relacionamento de novo. Como a vida de devoção, ela tem que partir desse princípio de eu amo ao Senhor, e por amar ao Senhor, e não só amar, a gente tem que entender o tamanho do amor de Deus. Às vezes a gente corre o dia, passa o dia, a gente esquece, e é sempre bom a gente lembrar onde a gente estava, para lembrar o tamanho do amor de Deus e nos tirar do lugar onde a gente estava, para viver um outro âmbito de vida, uma nova vida. É tudo novo, e as coisas velhas precisam passar, e a gente tem que buscar as coisas novas. Então a vida de devoção, para mim, o começo dela, o que move a nossa vida de devoção tem que ser a paixão pelo noivo, a paixão pelo nosso amado, a paixão fervorosa, igual você deu no começo, sobre quem Deus é. E a gente precisa conhecer esse Deus para nos apaixonar mais ainda. Então, já forjando um primeiro ponto aqui, não é também só sobre fazer, mas como você faz, né? Sim. Você vai ver em Mateus 7:22, a palavra vai dizer, naquele dia, muitos dirão, Senhor, no teu nome nós oramos, expulsamos demônios, falamos novas línguas, profetizamos, no teu nome nós oramos e vimos milagres acontecer. E no verso 23 vai dizer, então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Vocês diziam que me amavam, mas por trás praticavam iniquidades. Então, a gente não quer te levar a um lugar de tenha práticas espirituais de devoção, então ore, leia a Bíblia, jejue, e você vai também ter um passaporte garantido, né? Muitas vezes nós entramos em um lugar de uma prática de vida devocional, de devoção ao Senhor, porque queremos mostrar para alguém alguma coisa, né? Então eu preciso mostrar que eu sou santo, eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso mostrar que eu busco ao Senhor, né? Você vai ver a respeito do próprio jejum, em Mateus 5, o Senhor está dizendo, olha, quando vocês jejuarem, não mude o semblante do rosto, para que os outros vejam, não é? Sim. Quando vocês orarem, entra no teu quarto em secreto, né? E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então muitas vezes nós entramos em um lugar de práticas e disciplinas espirituais com a motivação errada, não é? Sim. Ou, como você falou, para uma troca, não é? Então eu pequei semana passada, então essa semana eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou recompensar o erro da semana passada. Muitas vezes nós entramos em um lugar ou de fazer porque eu quero mostrar para alguém, ou de fazer porque eu quero
descontar alguma coisa de errado que eu fiz. Não, querido. O primeiro ponto que a gente tem que frisar aqui, por que nós temos que ter uma vida de devoção? Por que nós precisamos de práticas espirituais, né? De uma vida devocional, de uma vida voltada ao Senhor? Porque isso revela o nosso amor pelo Senhor. Porque isso revela o quanto amamos e o quanto queremos estar perto dele, né? Eu lembro que quando eu e a Marina começamos a namorar, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Só que daí eu trabalhava o dia inteiro pensando na Marina. Sim. Quando chegava à noite eu não queria estudar, eu queria ver a Marina. Não é? Sim. Por quê? Porque eu amava, não é? Então, movido por aquele sentimento de amor, eu dava umas cabuladas na aula e ia ver a Marina, não é? Não, eu perco a primeira aula e na segunda, eu entro na segunda, para pelo menos passar, dar um oi. Quer dizer, o amor que eu tinha me motivava a fazer algo para demonstrar, para estar perto, para estar junto, para ouvir a voz, para sentir o cheiro, não é? Sim. E isso tem que ser com o Senhor, porque eu amo o Senhor, eu quero estar perto dEle. Como eu me aproximo do Senhor? Através de práticas espirituais, através da palavra, através da oração, através de tantas coisas, e que a gente já vai entrar em todas elas aqui. Mas, querido, não faça para mostrar para alguém, não faça para descontar, não é? Nós estamos falando do Papai Noel, não é? Não, tem que ser bonzinho o ano todo para ganhar presente lá no final. Até porque o Senhor nos amou quando a gente ainda era pecador, né? A gente não conseguiu fazer nada de bom para Deus amar a gente primeiro. Não, peraí, Deus, eu vou fazer uma coisa boa, daí o Senhor vai me amar. Não. Ele entregou o seu Filho por nós quando ainda nós éramos pecadores. Então, essa motivação é certa, aquilo que você disse. É o que eu falo a respeito da ceia. Eu encontro muita gente que diz assim: pastor, esse mês eu não vou tomar a ceia por causa de algumas coisas. Não, você não tem que não tomar a ceia por causa das coisas, você tem que deixar de fazer as coisas, entende? Sim. Então, assim, ao contrário, eu fico medindo a minha vida por como eu estou. Não, se eu não orei muito esse mês, eu não sou digno. Ou se eu fiz muita coisa errada, eu não sou digno. Não, digno a gente nunca vai ser. Nunca vai ser. Né? Esse é graça, é favor imerecido do Senhor sobre a nossa vida. E eu preciso aceitar a graça do Senhor sobre mim. E quando eu recebo a graça do Senhor, e eu entendo, poxa, eu não merecia, mas Ele se doou, Ele se entregou, Ele morreu no meu lugar. Poxa, se Deus deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se Ele me amou a ponto de dar o seu próprio Filho, por que eu, em contrapartida, por amar, também não vou sacrificar algumas coisas, não vou tirar um tempo, não vou, talvez, colocar na minha rotina, a minha vida de devoção, porque eu acho que está aí um primeiro erro também. A gente tem rotina para tudo, não é? Sim. A pessoa está programando o dia de amanhã. Amanhã eu preciso levantar, eu preciso fazer o café, dar o café para as crianças, daí eu tenho que deixar as crianças lá na escola, daí eu tenho que buscar tal coisa, daí eu tenho que comprar tal coisa, tenho que pagar aquela conta, daí eu vou trabalhar. Nunca na nossa rotina coloca o nosso tempo devocional, o nosso tempo com Deus. Eu acho que o erro já começa aí. A gente tem tempo para tudo. Tem a hora certa de comer, tem a hora certa de tomar banho, tem a hora certa de ir para a igreja, tem a hora certa de trabalhar, e você fica contando os minutos para dar a hora de sair do serviço também. Para tudo na nossa vida tem hora. Mas para uma prática espiritual não tem hora, é a hora que der. Esse é um grande problema nosso mesmo. A gente não dá devida importância. Essa é a realidade. Porque se a gente desse a devida importância, como a gente dá importância para algumas coisas que não são tão importantes, a gente colocaria isso de cara. Isso eu falo por mim, tá? Eu estou falando, a gente está num bate-papo, uma conversa franca. Sim. A gente precisa sempre melhorar essa questão. Só que, sabe, uma coisa precisa ser primordial no nosso coração. A gente precisa ser tocado por isso. A gente precisa ser atingido por algo que vai mudar a nossa mentalidade, que vai mudar o nosso jeito de agir, sabe? E tem tudo a ver com realmente saber quem eu era. E a gente faz devocional, a gente precisa de uma vida de devoção justamente por saber quem a gente era, por saber que a gente não é digno, por saber que a gente está muito longe de ser qualquer coisa diante de Deus, sabe? E por conta disso,
aí entra um espírito de gratidão, porque a devoção ela precisa estar linkada com uma paixão, mas essa paixão ela vem de acordo com um sentimento de gratidão também. Porque, meus irmãos, a gente ia para o inferno, mas ia para o inferno bonito. E Deus fez com que nós fôssemos tirados do império das trevas, Colossenses 1,13, e fôssemos transportados para o reino do Filho dele. Isso, para nós e para mim, já é algo que precisa ser muito celebrado, que precisa ser muito abordado, que precisa ser muito vivo, sabe, no nosso coração. E não só isso, e com isso, Ele coloca em nós, porque Ele é o mesmo quem coloca o desejo, né? Ele é o quem efetua o querer e o realizar na nossa vida. Ele também coloca o desejo. E o problema não. Deus, Ele é o pão que sacia a nossa fome, mas também que aumenta essa mesma fome. Jesus, Ele é a água viva que sacia a nossa sede, mas também que aumenta a nossa sede. Porque à medida em que a gente vai se aproximando de Deus, à medida em que a gente vai comendo de Deus, bebendo de Deus, a gente se sente saciado naquele momento, mas a gente também sente uma necessidade e uma vontade de beber de novo, de comer de novo, porque aquilo foi tão bom e tão prazeroso, me encheu, mas ao mesmo tempo que me encheu, aumentou o desejo e a vontade, e a gente precisa ter o contato. E isso tudo é levado pelo Espírito Santo, porque nem de nós mesmos a gente consegue ter uma vontade certa para isso, mas a gente precisa submeter. O apóstolo Paulo é muito claro, a gente precisa fazer morrer as obras da nossa carne. E aí é um papel nosso. Aí entra essa questão de, Deus morreu por mim, Ele me amou, eu amo, eu preciso doutrinar a minha vida, porque as coisas velhas já passaram e isso que tudo se fez novo. Então, o problema é, a gente alimenta as coisas velhas, mas não alimenta a nova natureza. E a vida de devoção, ela vem para alimentar a nossa nova natureza em Cristo Jesus, para que essa nova natureza não caia em tentação, para que essa nova natureza não entre na rota de novo do pecado, porque a gente é muito fácil em errar. Mas se a gente alimenta a nossa vida com Deus, isso fica muito mais distante. Vai acontecer? Vai. Mas só que vai ser literalmente aquele acidente no meio do percurso. Não aquela coisa corriqueira que a gente está acostumado a ver. Valnice Milhomens tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz: a salvação é de graça, mas vai custar tudo que você tem. É verdade. Né? Então a gente quer a salvação que vem através da graça, mas a gente não quer ser consumido por ela. Sim. Né? E a obra do Senhor precisa nos consumir por inteiro, né? A obra do Senhor precisa tomar todas as esferas do nosso ser, e a gente precisa ser envolvido por isso, a ponto, esses dias, eu até, uns 3 meses atrás, aí, eu até ministrei a respeito disso. Eu estava um dia em casa e eu vinha de uma semana muito corrida, são tantas coisas, tem a igreja aqui, tem a minha casa, né? Eu sou pai, marido, pastor, agora líder regional, faço parte da diretoria, então, né, dou aula no seminário e tanta coisa, e eu numa vida tão corrida, e a minha vida devocional assim foi ficando para trás. E eu acordei um dia e eu estava numa reunião, e a hora que terminou a reunião, assim, eu estava tão cansado, e eu escorreguei na cadeira, assim, coloquei minha cabeça para cima, e por um segundo, sabe como, eu não sei explicar aquele sentimento, mas por um segundo eu tive um sentimento, eu estou com saudade do céu. Cara, aquilo me encheu de um jeito, um desespero tomou conta de mim, eu preciso, eu comecei a chorar ali, na copa de casa, e eu comecei a chorar, e eu comecei a clamar pela presença do Senhor, e tudo que vinha na minha mente era: você está com saudade do céu, não é? Isso precisa nos tomar, entende? A ponto de sentir falta, a ponto de estar longe do Senhor, mexer em nós. Eu sou uma pessoa, Gu, que se eu começo a passar dias, e os dias vão passando, e eu vou sendo engolido pela correria, e até o meu humor muda, cara.
quando eu estou longe da minha vida devocional, longe do Senhor, longe da oração, longe de me encher da palavra, longe de buscar o Senhor, o meu humor muda, o meu estado de espírito muda, parece que eu vou ficando, sabe, isso precisa nos envolver a tal ponto, né, de dizer como o salmista, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, quando irei e me verei perante a tua face, É verdade. né? E muitas vezes a gente até é tomado de vez em quando por esse sentimento, né, que eu consegui classificar naquela hora como saudade do céu, né, saudade do secreto, saudade de estar com o Senhor. Às vezes a gente até sente aquele vazio, mas a gente não sabe distinguir e a gente não vai para esse lugar, né? Sim. Não, agora hoje em dia tudo resolve no psicólogo, tomando floral, não é? Agora tem floral para tudo. Fui na farmácia esses dias pegar os remédios da minha avó manipulado e tinha uma estantezinha assim cheia de floral. Daí tinha assim: ansiedade, falta de sono, quer parar de fumar, criança birrenta. Tinha floral para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Porque nós estamos, tudo. Tinha um floral ali para. Eu contei, eu não consegui ler tudo, não, porque eu não tive tempo. Mas tinham 14 tipos diferentes de floral, para, dependendo da situação, você tomar umas gotinhas ali por dia. Porque cada dia mais nós estamos perdendo esse senso de saudade do céu, e a gente tem corrido para calmante, a gente tem corrido para tantas coisas, a gente tem se abrido, e a gente vai e conversa com o pastor, e eu falo, gente, mais do que conversar com o pastor, a gente precisa conversar com Deus. Isso é muito importante, é imprescindível para alguém que anda com o Senhor e quer ter uma vida constante com Ele. Conheci um pastor, a Carol até pode, minha esposa, pode falar que é, e confirmar que é verdade. Era o pastor dela lá em Maringá, pastor Josimar, da Igreja Batista Sião. A pessoa ia, claro, a gente atende, claro que a gente vai aconselhar e vai falar. Mas a pessoa chegava lá e ele falou assim: você falou com Deus antes de vir aqui? Ah, não tive tempo. Então pegue esse tempo que você vai falar comigo, e você vai falar com Deus antes de falar comigo. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, fantástico, porque realmente as pessoas querem respostas prontas. Sim. E ele teve essa sacada de Deus, com certeza, e é um grande exemplo, ótimo isso. Mas você estava falando dessa saudade, disso que consome. O salmista Davi, no Salmo 132, ele diz assim, que é um texto que tem batido na nossa tecla lá. O versículo 1 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Esse salmo, ele é o salmo, Salomão escreveu isso, porque o contexto dele é a dedicação do templo. E Salomão, na dedicação do templo, ele ora e lembra de Davi, porque Davi, esse era um desejo que consumia Davi. Ter um lugar para a habitação do Senhor. Tudo que Davi fazia, tudo que Davi pensava, na forma como ele agia, ele pensava na presença de Deus manifesta. E na saudade daquilo que a gente não teve. Sabe, a saudade do noivo que ainda não veio, a saudade do Deus purinho, assim, ó, na nossa frente, aquela presença de Deus manifesta. E Davi, ele viveu a sua vida ao redor de uma busca, a importância de uma coisa. E nós, para uma vida de devoção, a gente precisa ter em mente que uma coisa só é importante: Marta e Maria. Eu falei isso domingo na igreja. Eu tenho muita facilidade de ser Marta. Tenho muita facilidade de ser Marta. Quem não tem? Eu tenho, de verdade, eu tenho que ouvir Marta, você escolheu a pior parte, sabe? Mas a nossa geração e as pessoas, o nosso tempo hoje, precisa entender que uma coisa só é importante: estar aos pés do Senhor é o mais importante. Ser afetado por essa uma coisa, sabe? Você que está vendo, ser literalmente tomado por um desejo de ter a presença de Deus com você. Ah, mas Deus habita em mim. Claro, Deus habita, o Espírito Santo está em você. Ele se move em você, até com gemido. Tem que fugir inexprimíveis. Aí, essa é do tempo do William, quando o William ministrava há um tempinho atrás. Mas assim, não esse vamos desejo... revelar essas coisas.
Esse desejo precisa estar no nosso coração. O Espírito Santo habita em você? Habita. Mas eu estou falando de uma presença de Deus que onde você chega, as pessoas são impactadas. Sabe? A presença de Deus manifestando aqui em Cambé. Poxa, o pessoal passando aqui na rua e fala, tem algo diferente aqui, eu quero entrar, porque eu preciso disso. E isso vem com um amor profundo ao Senhor, um desejo intenso pela presença de Deus. É isso que movia o coração de Davi, é nisso que ele se baseava, é nisso que ele fazia as coisas. E a gente, nós somos discípulos, e discípulos precisam ter esse coração. Sabe? Tem um texto que eu gosto muito, que é de Lucas 24, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Esse texto, ele abriu os meus olhos, literalmente, e esse texto, toda vez que eu penso em algo assim, estou longe de Deus, estou sentindo esse vazio, sabe, Senhor, eu preciso que os meus olhos sejam abertos de novo. Esses caras, esses 2 homens, caminhando, eles viram o que aconteceram, eles viram Jesus sendo crucificado, eles viram tudo, eram discípulos, não eram os 12, mas eram discípulos de um grupo menor, mais chegado, estavam voltando para a velha vida, porque a esperança acabou. Sumiu. E Jesus aparece para eles no meio do caminho, e eles não conseguem ver Jesus. Eles não conseguem ter olhos para ver Jesus. E eles caminhando com Jesus, e Jesus é a parte mais legal. Jesus falando de si mesmo na palavra. A gente vê do capítulo 24 de Lucas que Jesus explica as Escrituras e fala de si mesmo nas Escrituras. Pensa você, Jesus falando para você dele mesmo na palavra. Então, lembra, desde o profeta Moisés até os dias daquela época, Jesus começa a falar. E esses caras estavam lá, naquela rotina deles de voltar de novo para casa. E ficou tarde, eles resolveram parar num lugar. E Jesus, não, eu vou reto. E eles, não, fica com a gente. Divino companheiro. Não, vou trazer as músicas do... Sua presença sinto louco. Fica, Senhor, já se faz tarde. E eles ficaram naquele lugar. Meu coração para pousar. Nós estamos revelando muita coisa aqui. A idade é pouca, mas a experiência é grande. Companheiro, rapaz, não é crente de hoje, não. A idade é pouca, mas a experiência é grande. Mas eles pararam naquele lugar, e a palavra é muito clara, que quando Jesus partia o pão, eles tiveram os olhos abertos. E aí está a questão. Um falou para o outro, não queimava o teu coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? A gente precisa ter contato com as Escrituras. Leitura da palavra, contato com as Escrituras, porque é através disso aqui que o Senhor é revelado. Porque os nossos corações longe de Deus, eles estão longe porque a gente não está aquecido pela palavra. Sim. A gente precisa estar aquecido pelas verdades que saem. Isso aqui não é só literatura, isso aqui não é um livro importante, não, isso é palavra de Deus. A gente fica assim, mas Deus não fala comigo. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Meu irmão, lê a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus. Sabe, a gente fica buscando voz de Deus, a gente fica buscando um start, a gente fica buscando tantas coisas, a gente busca chamado, a gente busca, Deus, qual que é? Meu irmão, a palavra de Deus está cheia de coisas que a gente tem que fazer. A gente não precisa de um chacoalhar, de um vento, de algo para começar alguma coisa. Sabe, a palavra de Deus, ela precisa ser para nós, a nossa fonte de Deus, ela precisa ser para nós. Eu estou seco. Cara, abre a Bíblia, lê a Bíblia. Mas eu não consigo. Dá o play no teu aplicativo, então, se você não consegue ler. Hoje a gente não tem mais desculpa para isso. Então, ser aquecido pela palavra de Deus é algo que faz com que a gente vá para uma vida de devoção. Eu cheguei em casa esses dias e o Nicolas estava no quarto, e a hora que ele ouviu que ele chegou, ele veio todo empolgado. Ele falou, pai, deixa eu te mostrar uma coisa. O Nicolas é extremamente tecnológico, né? Ele sabe tudo, ele descobre aplicativo, As crianças já nascem fazendo tudo. assim, ó. E ele achou um aplicativo da Bíblia. Uhum. E ele ia passando os desenhos das histórias, e eles iam lendo o texto bíblico. Então ia falando o texto bíblico normal, lendo mesmo o texto bíblico, só que daí eles iam passando imagens para ilustrar os momentos que estavam acontecendo ali. E, cara, ele ouviu o Gênesis inteiro. Olha só. Ele ficou no quarto naquele dia e ele ouviu o Gênesis inteiro, e as histórias, e depois ele ficou me perguntando se eu sabia que o irmão tinha matado o outro, que não sei o que lá e tal, não sei o que lá. Cara, eu fiquei assim...
aquele misto de pai bobo, sabe? Sim. Metade de mim querendo chorar, a outra metade radiante de alegria. Cara, um menino de 10 anos. Perguntando sobre as escrituras. Se importando, entendeu? Ele foi fuçar. E não E só ele isso. não gosta de ler, então ele foi achar alguma coisa que lia para ele mais do que isso, que mostrasse imagens para ele fixar aquelas histórias. Isso aqueceu o coração dele, porque senão ele não ia te contar. Sim. Se não tivesse aquecido o coração dele, ele ia ficar, passou mais um dia. E nós tivemos uma experiência aqui com o Nicolas, ele sempre foi muito estimulado com relação à palavra, e nós estávamos aqui na virada de ano, e ele tinha pegado um passarinho para criar, né? meu neto, e o passarinho morreu. Não sobreviveu, não aguentou, era muito novinho, e ele veio arrasado para o culto, porque o passarinho tinha morrido, e ele estava na escala, ele já trabalha no data show ali, né? Filho de pastor começa a trabalhar desde cedo, né? A Luísa está ouvindo. E ele estava no data show, e ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, o Senhor falando com ele, não chora, porque ele tinha colocado o nome de Fred, e ele ouviu o Senhor falando com ele, não chora por causa do Fred, eu vou consolar seu coração. Olha só. Terminou o culto, ele chegou em mim, isso estava tendo profetizando ainda, e não, o culto de domingo, e ele falou para mim, pai, o Senhor falou comigo. E a minha primeira reação, pai crente, santo, foi, para de brincadeira, menino. Tenha zelo. Tenha zelo né, por Deus, como Deus. Assim? E ele falou, pai, Deus falou para mim que não era para chorar por causa do Fred, que ele ia enxugar a minha lágrima. Quando foi na quarta-feira, que ia ser o último dia do Profetizando 2021, a gente foi entregar a palavra do ano, o marca-página com a palavra do ano. Ele estava ali em cima, no data show, e a hora que ele pegou a palavra do ano, ele começou a pular ali em cima, ele começou a pular ali em cima, ele começou a pular ali em cima, e acabou o culto, ele foi lá, ele falou, pai, eu posso falar? Pai, eu posso falar? Ele queria pegar o microfone e falar. Eu falei, filho, fala, o que está acontecendo? E ele contou que no domingo ele estava aqui, o Senhor falou com ele, e ele leu o texto dele, que era, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. E ele diz, o Senhor falou comigo, eu sabia que era o Senhor, e olha que o meu marca-página é a palavra que o Senhor falou comigo aquele dia. Ele nunca tinha lido esse texto, e ele escutou o Senhor falando para ele o texto, enquanto ele estava trabalhando no data show. Nós precisamos ir para esse lugar, de encher o nosso coração com o Senhor, com as Escrituras, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e as experiências vão começar a fluir, nós vamos começar a ter experiências com o Senhor. Então, queridos, se a gente nunca começar, né, eu penso da seguinte maneira, tudo começa com uma disciplina, não é? Você nunca foi na academia, né? Daí você vai o primeiro dia, você volta arrebentado, não é? Daí você fala assim, Deus não o lembro, livre, faz tempo, né? Não lembro, faz tempo. Eu também não, eu tenho uma vaga lembrança, mas eu sei que é assim. Me falaram um dia que era mais ou menos assim, que volta com as pernas doendo, braço doendo, né? Eu gostava bastante, a Marina caminhava. Não, o Vinícius vai. Vai no Mac. Brincadeira. Não, você vai cortar a live. Ele corta ali a gente. Eu lembro que a gente começou várias vezes a caminhar, né? Eu já estava correndo e tudo, e daí a gente parou. Quando foi voltar para caminhar de novo, dói tudo, aquela coisa, mas conforme os dias vão passando, aquilo já não é mais dolorido. Sim. Né? Já traz uma qualidade de vida, já melhora, já flui melhor, você já começa a respirar melhor, você já começa... E com a palavra de Deus é assim, ela tem que começar como uma disciplina, não é? Eu lembro, Gu, toda vez eu conto uma historinha minha assim, nada a ver, e eu acho incrível, porque o pessoal depois manda para mim, de tudo que eles ouviram, 50 minutos de bate-papo, eles lembram só da minha historinha tosca. Eu, adolescente na igreja, né? Os meus pais se converteram, e um dia a gente foi num acampamento, e alguém falou para nós assim, olha, você precisa 10 minutos por dia, vamos fazer um compromisso aqui, todo mundo 10 minutos por dia, você vai ter um tempo de oração, ali ler um versículo da Bíblia, meditar sobre aquilo e tal. E eu pensei comigo, bom, 10, 7 dias na semana, 70. Eu falei, cara, se eu pegar 2 dias e fizer 2 de 35, eu matei a semana. Desculpa, é um pensamento óbvio.
Cara, É bom esse pensamento. Não é? Se fosse trabalho, ia ser maravilhoso, né? não, eu mitei ali, entendeu? Zerou a vida, como dizem. Segunda-feira e sábado de manhã, era o meu dia, 35 minutos lendo a Bíblia, orando e tal, e o restante do dia me sentindo o top. Saiu o profeta. Já fiz os meus 70 minutos Com da certeza. semana. Cara, o dia que alguém falou para mim, não, William, não é assim, o meu castelinho caiu de uma forma. Aí perguntava Você no não culto, tem você está noção. fazendo seu devocional? Claro. Acabo tudo. Top. Em 2 dias está tudo feito. Não, você está fazendo diariamente? Alguém falou para mim, não, Will, você precisa fazer todo dia. Eu falei, cara, como assim? Falaram 10 minutos, eu contei 70, 10 dividi em minutos 2, no 35. Cara, tá Aquela pessoa valendo. ao pé da letra. Não é? 10 minutos por dia. Fácil, simples. 7, sobe 2, corta raiz quadrada, Não é? 35. A Mara, se está assistindo aí, minha professora de matemática, ó, não é? É verdade. Já está feito, não é? Mas Se duvidar, fazia um pouquinho a mais e falar, Deus, fiz a mais. essa semana fiz 80, sou top, não é? Senhor, o que o Senhor 2 tem de em 40. troca? O que o Senhor tem para me dar a mais desses 5 minutos? A gente é podre, né? Desculpa. Mas estava em dia, entendeu? Isso é bom. Meu devocional estava em dia. Queridos, nós precisamos manter uma vida de constância com o Senhor, nós precisamos manter uma vida diária de busca ao Senhor, e as experiências vão fluir, né? Eu tinha um professor no seminário que ele sempre dizia assim, fale com o Senhor, até você ouvir Ele falando com você. E depois que você ouvir Ele falando com você, dialogue com o Senhor. Quer dizer, não para nunca, né? Sim. Nós tivemos uma experiência domingo e muito ligada a isso. A gente tem criado essa cultura, né? A gente não vai fazer nada porque sabe, né? A gente não vai fazer nada porque é bom. Então a gente não toca porque sabe tocar, né? Até porque eu nem sei ainda, né? Eu tô chá com pão ali, aprender né? ainda. Escala maior e menor, Sim. mandou um sustenido ali, meus dedos já travam. Então a gente não faz porque sabe, né? Então eu sempre tenho o costume, o zelo de, mesmo que eu já estou aqui, está tudo certo, de falar, Deus, e aí, é isso mesmo que o Senhor tem e tal. E domingo eu estava aqui no culto, e a gente tinha acabado o ensaio do louvor, e eu sentei ali no canto, e eu disse, Deus, fala comigo. Coisa besteira quando um crente fala, Senhor, fala comigo, né? É besteira, irmão, né? Vou orar para ver o que o Senhor fala. Se o Senhor fala comigo, lógico que Ele fala, irmão. E o Senhor falou para mim assim, você não vai pregar o que você está querendo. Glória a Deus. Falei, que bom, 5 minutos para começar Glória o culto, né? E o Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração. Eu disse, bom, se tiver no tablet, é porque é de Deus. Quero uma mensagem para lá, sabe? Aquelas para lá. Sim. A hora que eu abri a pasta, primeira estava lá. É Deus. Uma mensagem de 2013, estava por primeiro. É Deus, Senhor. Ministramos, tal, tinha um casal visitando. E eles me mandaram uma mensagem, ele me mandou uma mensagem na segunda, e ele disse assim para mim, pastor, eu sou desviado, e alguém me convidou para ir no culto, um amigo meu me convidou para ir no culto na igreja dele, só que na hora que ele mandou o GPS, o mapinha do GPS, não deu na igreja dele, deu aqui, na nossa igreja. E ele veio, chegou com a namorada, entrou, está sentado e está pensando, poxa, o cara me chamou, eu vim e ele não veio. No meio do louvor, o cara mandou mensagem para ele, você não vai vir no culto? Ele falou, cara, eu estou aqui na igreja, cristianizei esse dia, você mandou um mapinha. Ele falou, não, a igreja dele é do outro lado da cidade. Meu Deus. E ele falou, cara, eu já estou aqui no meio do louvor, não vou sair. Ele falou para mim, pastor, parecia que só tinha eu e o senhor na igreja. Olha só. E o senhor falava, e tudo que o senhor falou, parece que o senhor contou a minha vida. Marcamos um horário, sentamos, vamos sentar para conversar agora. Sabe, é estar em sintonia com o Senhor. É ouvir o que o Senhor tem para nós, não é? Eu tenho várias experiências de estar no carro
e o Senhor falar comigo, sabe? Eu senti no meu coração, não vai por aí. E eu mudar o caminho que eu estou indo, sabe? Mas por quê? Porque você está ali em contato, você está ali em uma vida buscando ao Senhor, está no carro, está falando com o Senhor, está lavando louça, está falando com o Senhor. Eu lavo bem pouco louça, mas quando lá falo com o Senhor também, sabe? Tudo que você está fazendo, você está em sintonia com o Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para você, e o Senhor vai falar, Ele vai direcionar. Eu costumo falar sempre que existe uma vida muito poderosa nos esperando, a gente só precisa dar o primeiro passo, não é? É verdade. E querido, às vezes, o primeiro passo vai ser criar uma rotina. É importante. Uma rotina de leitura da palavra, uma rotina de oração, uma rotina do seu tempo devocional. Olha, eu vou tirar um tempo devocional, mas querido, seja sistemático nisso. Não, pastor, para mim de manhã não é bom, eu não consigo levantar mais cedo, porque eu já levanto muito cedo para o serviço, eu consigo de tarde, porque tem uma diferença de horário, quando eu chego em casa, até que meu marido vai chegar. Coloca o celular para despertar. Devocional. Tempo com Deus. Tem que querer. Sabe, o que você quiser colocar lá, né? Hora do chu, não sei, sei lá. O que você quiser colocar. Coloque o despertador para ele te lembrar, sabe, crie um hábito e uma rotina de querer estar com o Senhor, de querer buscar o Senhor, e isso aos poucos, querido, vai sair da rotina, e vai caminhar para o lugar do prazer. Daqui uns dias você não vai precisar colocar mais o celular para despertar, daqui uns dias você não vai ver a hora de chegar aquele momento, de você estar ali, porque isso sai da rotina, e vai para o lugar do prazer, vai para o lugar do relacionamento. É bom estar com o Senhor, é gostoso estar com o Senhor, é proveitoso estar com o Senhor. O salmista diz, olha, mais vale um dia nos teus átrios, do que 1000 em outro lugar. Cara, o que ele entendeu que nós não entendemos? Sim. Um dia nos átrios do Senhor que ele viu, são melhores. O que tocou o coração dele, exato, é isso, é a paixão, sabe, existe um convite para nós, e esse convite em Deus, em Apocalipse 4, antes de João ter a revelação do trono de Deus, o Senhor chama ele, suba para cá que eu quero te mostrar algumas coisas, sabe? E esse convite, ele também é estendido para nós, todos os dias. O Senhor nos chama a um relacionamento, o Senhor nos chama a descobrir os segredos que estão no coração dele. O Senhor procura amigos, o Senhor procura pessoas para quem ele deseja falar, ele quer se revelar, ele quer se revelar para pessoas. O Senhor escolheu pessoas para continuar a obra dele. Ele poderia, Deus é Deus, ele poderia ter feito assim e tudo acontecesse, mas não, Deus confiou a nós a mensagem, Deus confiou a nós, Deus quis restaurar o relacionamento, porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer se revelar dia após dia, sabe, diariamente, num relacionamento igual era lá no Éden, sabe, Deus quer restaurar essa comunhão, e nós precisamos entender nisso e partir para ela, ir de encontro com a vontade de Deus, porque Deus quer, a gente precisa também querer isso, e por isso a gente precisa de parte prática. Sim. A gente precisa caminhar na prática dessas coisas, né? E igual você falou, rotina é uma educação, a gente precisa ser educado. Do mesmo jeito que a gente acorda, escova o dente, a gente acorda, toma um banho, a gente acorda, toma um café, não sei qual é a tua rotina de dia, mas a rotina precisa ter Deus nela. Mas eu tenho Deus. Para falar com Deus. É aquela coisa sem vergonha, né? Não, Deus está na minha rotina. Tá, né? eu acho que tá. Ele não saiu do mundo, porque se ele sair do mundo, acaba você. Acaba você, acaba tua rotina, acaba teu fôlego de vida, acaba tudo. Aí você não vai ter mais rotina mesmo. Que essa conversa para outro. Conversa de crente. Tem um rancho de crente. Brincadeira. Queridos, a gente em casa, a gente tem muita experiência assim com os meninos, né? Eu lembro que o Nicolas é apaixonado por dinossauro, e a gente sempre levou eles para esse lugar de dependência, de orar, de leitura bíblica, de ter o seu tempo de ler a palavra, de perguntar alguma coisa que tem dúvida a respeito da palavra. E eu lembro que o Nicolas, apaixonado por dinossauro, e ele viu em algum lugar um tênis que tinha um dinossauro assim do lado, que brilhava no escuro, aquela coisa toda. E ele queria muito, só que facada, sabe? E eu falei para ele, filho,
vamos fazer o seguinte, o pai não tem, mas vamos falar com o Senhor, vamos pedir para o Senhor, seu aniversário está chegando, quem sabe o Senhor não te surpreende. E começamos a orar. E não falamos nada para ninguém, né? Porque tem gente também que daí fala para a criança orar, mas dá aquela ajudinha, sabe? Vai falando para todos os parentes fazer uma rifa. Não. Fala com o Senhor, vamos falar com o Senhor. E todo dia à noite, no tempo dele de oração, a gente sempre orou junto com as crianças antes de dormir. No tempo de oração, ele apresentava, no momento dele apresentar os pedidos, ele apresentava então o tênis lá que ele queria. Chegou no aniversário dele, ele ganhou um monte de presente, nenhum foi o tênis. No outro dia, minha cunhada veio em casa, né? Tem uma cunhada, irmã da Marina, que é solteira, aquela tia preferida, assim, né? Porque faz todos os gostos, né? E ela me chega com 2 sacolas. Ele abre a primeira, era tipo um coturno, assim, tal, da criança quando ganha roupa e calçado. Sim, daquele legal, jeito. Né? Obrigado. Né? Obrigado. Você gostou? Né? E a hora que ele abriu a segunda caixa, era o bendito do tênis do dinossauro. Gustavo, ele arrancou os 2 tênis da caixa, ele abraçou os tênis e ele começou a gritar: pai, Deus me ouviu, Deus me ouviu, Deus me ouviu, o tênis, Deus me ouviu. Cara, criou uma cultura no coração e na mente dele. Se eu orar, Deus vai me ouvir. E eu ficaria horas aqui falando com você, né, com o pessoal que está em casa, as experiências que o Nicolas tem de oração, de entender Deus é meu Pai, sabe, Ele me ama, Ele quer o meu bem, né? A palavra vai nos dizer, Mateus 21, 22, e tudo quando pedirdes em oração, crendo, receberão. Sabe, é bíblico, e essa verdade está entranhada no coração dos meninos, né? Nós estamos agora sem carro, e os meninos reclamando, olha, eu faço um apelo no final do culto, Satanás vem e converte, mas eu não faço as crianças andar a pé. Terrível, terrível. E eu falei, gente, ora, fala com o Senhor, vocês, diga que vocês querem um carro. Irmão, sabe, nós não tínhamos o que fazer, sabe, não tinha de onde tirar, não tinha como fazer. Estamos com o carro. Glória a Deus, cara. O dia que eu cheguei com o carro lá, falei, meninos, esse é o nosso carro, vocês não vão precisar andar mais de a pé. Alegria. O Miguel olhou para cima, porque o Nicolas é mais espontâneo, é mais tal. O Miguel, ele é simplório. O Miguel olhou para cima e falou, valeu, Jesus. Mas está criando outra cultura. Está sendo criada uma cultura no coração, sabe? Sim. Fala com Deus, não é? Fala com Deus sobre as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que você precisa, né? Tem uma bem antiga também, Vai lá, vamos ver que se dizia eu assim, quando tudo perante o Senhor estiver... Ô, louco! Não, essa não é do meu tempo, gente. E todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, refrão, entro, assim, né? quando tudo deixares no altar. Né? E o cara cresceu ouvindo isso, cantando isso. Quando tudo estiver diante do altar. Sim. Né? Pede o que você quer. A gente precisa entender que essa vida de devoção, ela tem a oração como sendo o principal, porque é o diálogo com Deus. Sim. E as nossas orações, ela tem essas orações. A gente precisa, tem as nossas petições, a gente tem que colocar diante de Deus nossos sonhos, desejos, as aflições, a gente tem isso. Mas também precisa ter o diálogo, igual você falou. A conversa com Deus. É falar com Deus, é ouvir a Deus, é buscar se relacionar. Do jeito que a gente conversa, Deus, por que a gente não conversa com Deus? Ah, mas eu não sei orar. Mas você sabe conversar com alguém? Faz isso com Deus. Fala assim, Deus, bom, de uma maneira muito simplória mesmo. Deus, olha, meu dia hoje foi bem assim. Mas sabe, eu estava pensando tal coisa. Experimenta. Ah, nunca fiz. Experimenta. Deus é simples. Deus, ele é mais simples do que a gente pensa. E ele é acessível a nós. Então, a leitura da palavra é importante, isso aquece o nosso coração, isso traz verdade para nós. A oração, ela é o que nos liga, ela é o que nos relaciona, é o que faz a gente viver, sabe, e falar com Deus e ouvir a Deus. E aí, cara, a gente tem
outras disciplinas espirituais que a gente pode entrar numa vida de devoção. Mas se a gente praticar a leitura bíblica, meditar no texto que a gente leu, orar aquilo que a gente leu, orar ao Senhor, falar com Deus, sabe, declarar isso como um ato de fé, declarar o texto no sentido assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, tu és o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Porque o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu tenho. Deus, obrigado porque o Senhor é a minha fonte. Sabe, não precisa ser nada muito elaborado, muito assim estruturado. Não, mas precisa ser contínuo. Não 70 minutos em 2 dias. Contínuo. Até porque, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. E quanto mais nós tentamos conhecer a Deus, mais nós temos vontade de conhecer a Deus. É um ciclo sem fim. Também musical esse encontro. Ciclo sem fim. A gente tem filho, né? Talvez, você acha que a gente só lembra os louvores do tempo não, da arca? Tem os desenhos das crianças também. Queridos, nós precisamos então entrar nesse lugar, né? Se a gente se diz cristão, se a gente diz que ama o Senhor e a gente não pratica no mínimo a oração e a leitura da palavra, sobra o quê? Não é? Sobra reclamação. Nada. Sobra reclamação, murmuração, queixa. Isso, porque daí Deus não está no dia, Deus não está na rotina. Deus a gente não me ama. Se afasta de Deus, só vê o copo meio vazio, né? Aí o copo meio vazio fica bem vazio. E quando nós caminhamos com o Senhor, tudo muda, nossa perspectiva muda. Hoje eu gravei um stories pela manhã. Eu vi sobre gratidão. Isso. Eu ministrei domingo a respeito de gratidão, né? Os inimigos da gratidão. A nostalgia, ficar olhando só para trás, né? A melancolia, né? O choro por aquilo que não tenho, né? Aquilo que eu queria ter e expectativa sem ação. Né? Isso vai sempre nos impedir de ter gratidão. E eu estava hoje passando de carro e eu passei ali em cima, na Parnaíba, né, o salão que a gente estava antes de vir aqui, e eu parei assim, a hora que eu vi, eu falei, nossa, eu estou na rua do salão. Parei em frente ao salão, está fechado o salão, e, cara, passou um filme na minha cabeça, um filme mesmo na minha cabeça, de tanta coisa ruim que nós vivemos ali. Sabe aquela coisa assim? Quer de novo? Quer não. Quer de novo? Não, né? Deus, obrigado. Diz que quando eu era pequenininho, eu sempre fui muito curioso. E diz que uma vizinha da mãe cozinhando, e ela mexendo com alho. E eu falava para ela assim, eu quero um. E ela falava, isso aqui não é gostoso, isso aqui é só de pôr no meio da comida. Não, mas eu como. Come nada, menino, para de mentir. Não, e a minha mãe me dá direto, isso é gostoso. Nem sabia, né, que era, mas era alho, né? Daí ela, de raiva, de tanta raiva de eu ficar, sabe, importunando ela pegou um dente de alho e me deu. Falou, come então, que eu quero ver se você come, se é gostoso. Eu dei aquela primeira mordida, aquela cara feia, mastigando, engoli aquele pedaço, devolvi o restante para ela. Daí ela falou assim, estava gostoso? Daí eu falei, tá, mas não quero mais não, viu, já estou satisfeito. Tá ótimo, tipo maravilhoso. Assim, né? Passei ali em frente, parei, falei, ai, que gostoso, mas estou satisfeito já. Chega. Cara, mas aquilo, meu coração se encheu de uma expectativa tão grande assim em Deus, de falar, Deus, olha o que nós passamos, olha os momentos que nós vivemos, e olha como a tua mão estava presente. Cara, eu não contive as lágrimas assim, eu tive que chorar ali no carro, parado, olhando para aquele salão e falando, se alguém me contasse que eu ia passar por tudo aquilo e hoje estaria do jeito que eu estou, eu acho que eu não teria aceitado o processo. É verdade. Isso é caminhar com Deus, né? Como que você passou por aquilo? Eu não sei. Deus deu força, Deus levantou, né? Essa história aqui, só a história que se eu contar vai todo mundo chorar, então vamos ficar nesse ambiente gostoso que nós estamos mesmo, tá? Mas, cara, como que você passou? Eu não sei, o Senhor estava ali. O Senhor nos ajudou, Ele nos deu força. Isso é caminhar com Deus,
entende? É saber olhar para trás e dizer, tem coisa na minha história que não precisa repetir não, tá bom, gostoso, mas não Tá quero ótimo, mais não. já passei e aprendi. Chega. Aprendi, já, Chega. maravilhoso. Mas saber que existem novas histórias, né? O mesmo Deus que me deu graça para passar por aquilo, está comigo hoje, né? E como que eu venci aquilo? Foi através da oração, do jejum, da leitura bíblica, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a direção do Senhor. Então o que eu vou fazer nos próximos 10 anos, se eu quero estar muito mais longe do que eu estou hoje? É a mesma coisa, continua, não é? Alguém diz para mim, pastor, mas a vida inteira eu vou ter que orar, e, cara, isso é uma aventura, não é? A vida de oração, ela não tem fim, porque Deus não tem fim. Sim. Não tem como a gente Ele sempre se chegar revela. no fim de Deus. Cheguei no fim de Deus. Não existe. E a palavra sempre se renova, Sim. não é? Você pode ler o mesmo texto 10 vezes. As 10 vezes, se você for sincero diante de Deus, as 10 vezes você vai ouvir algo diferente. Cara, eu não sei você. Eu tenho 17 mensagens diferentes do texto do Vale de Ossos Secos. Esse dia eu estava fazendo uma olhada nos meus esboços. Assim, eu não sou pastor tão assim, eloquente quanto você. Mas não, o caminho de Emaús, se eu ler ele 5 vezes, eu vou pegar 5 vezes diferente. Sim. Porque não tem como. Cara, eu fui ver. Às vezes o momento que você está vivendo. Vale de Ossos Secos, 17 mensagens e todas elas diferentes. Aí tem a música da Ludmilla no final. Sobre o vale de ossos secos, Essa eu tocava. faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Não, deixa. Aí, não fiz louvor no começo, ó. Fizemos louvor o bate-papo inteiro. É que você vem pegando umas coisas, não tem como. Eu sou musical, eu associo com música algumas coisas. Então, essa Vale de Ossos Secos também. Então, a palavra Mas do o Senhor momento se que a renova. gente vive, Sim. Deus ele sempre traz um refrigério para nós na palavra, né? Então, assim, às vezes você está vivendo algo, mas esse texto fala isso. Não. Gente, a gente menospreza às vezes a palavra de Deus. O pastor abriu de novo esse texto. Meu Deus, mês passado ele pregou isso. O cara fecha o ouvido ali, fecha o coração e perde aquilo que Deus pode falar para ele para hoje. O pessoal não comia maná todo dia? Era o mesmo gosto. Mas era o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus explica o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O para hoje, pede hoje. Para amanhã, Deus vai dar amanhã. A gente não pode ficar rejeitando. Mas isso acontece muito com quem está um bom tempo na igreja já, né? O pastor pega o microfone e fala assim, bom, irmãos, queria que você abrisse no versículo tal, livro tal. Você fala, já sei o que ele vai pregar, já sei o que ele vai falar, já sei o apelo, já sei a música, pronto, posso ir embora. Cara, nada a ver. Seja edificado pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela é viva. Então, um organismo vivo, ele não é o mesmo do que foi ontem. Ele já é diferente hoje. Então, a palavra de Deus continua sendo assim. Olha, quando a mãe do cara está assistindo, né? Minha mãe? É. Ô, mãe, ela pai, já amo manda vocês. que vocês estão demais, hein? Olha. Não, mãe, Muito são bom. seus olhos. Mãe é mãe. Mãe é mãe, não é? É. Que nem a mãe falar que tá bonito, né? Não, não vale. Isso é bom para aumentar o ego. Só. Queridos, acho que se a gente tiver que chegar em algum lugar hoje, a gente precisa chegar nesse lugar de entender, precisa ser um prazer para nós. Sabe, essa é a palavra. Ser um prazer estar diante de Deus. Sabe, se você não começou como uma rotina ainda, faça primeiro a rotina, mas aos pouquinhos você vai descobrindo o prazer, né? De não só estar diante de Deus, mas também de ver Deus se revelando e se manifestando através de tantas formas da palavra, através de uma testificação interior, não é? Através de tantas coisas. Quanto mais profundo você vai em Deus, Salmos mesmo diz, né? Que o Senhor ele nos dá a conhecer os termos da sua aliança, né? Ele se revela aos justos, né? Então, a gente precisa entender e se colocar nesse lugar de amor, em primeiro lugar, né? A gente não faz porque quer, a gente não faz para compensar, a gente faz porque ama, porque quer estar mais perto de Deus, porque quer experimentar mais de Deus, e também
Porque naquele grande dia, Não. a gente também quer ouvir servo bom e Sim, fiel. Sim, lógico. Entra no gozo do teu Entra no Senhor. gosto do teu Senhor. Né? Ou se não, não te conheço. Que terrível. O texto já traz, né? Grande Grande. e terrível dia do Senhor. Exatamente. Para Isaías. alguns ele vai ser grande. Isaías. E para alguns, Isso é terrível. terrível. Não, mas é. Onde que você está hoje? No caminho do grande ou do terrível? Entra em um lugar de prática de devoção. Ame estar com o Senhor. Uhum. E não se exija grandes jornadas. Nossa, eu preciso fazer 1 hora. Não se exija. Não divide em duas de 35. Não divide em 2 de 35 também. Mas dê um passo. Sim. Um passo. Um passo de cada vez, um dia após o outro. Sabe, pega um texto simples. A gente já pode até fazer uma prática aqui, não sei. Se o pessoal quiser mandar um texto aí, o pastor William faz uma prática, ele é bom. Ele entende bastante, ele pode fazer uma prática de devoção aqui para a gente. Manda um texto aí, se você estiver assistindo. Um texto, um capítulo, capítulo, versículo, coisa curta, tá? Ninguém tem muita coisa para acrescentar. Manda que a gente faz aqui uma prática rapidinho, de 5 minutos, sabe? 5 minutos. Quem tem 5 minutos hoje no dia? Todo mundo tem. É engraçado que vamos fazer, manda aí que o pastor William vai fazer, né? Fantástico. Esses seus amigos que a gente traz para o bate-papo. Não, o cara tem 17 mensagens do Vale de Osso Seco, cara. Só não vale mandar o texto do Vale de Osso Seco, ele puxa 16 aí. Aí vai ter 18. Não, mas assim, eu digo, não é obrigado a mandar o texto, tá, gente? Eu digo porque, assim, às vezes a gente cria um monstro para fazer um devocional. Mandaram o Salmo 119. Pô, misericórdia, o versículo. Tem versículo, pelo amor de Deus. Não, eu abro o Salmo 119. Espera aí. Nós temos quanto tempo de live? Já está quase lá, já. Não, mas Salmo 119 o quê? Não, só aí, né, gente? Você leu o Salmo 119. Não é bem assim, não, pastor William. Não, mas eu falei de você, não falei de mim. Eu te coloquei. Não, meu filho, vai, deixa Deus te usar aí. Não, mas espera aí. Esses irmãos, é para eu escolher o versículo? É porque, assim, o que eu quero mostrar é como é prática, sabe? É prático. Alguém mandou mais coisa? Mandou? Lucas 8:12. Lucas 8:12. Esse está mais preciso, né? Eu não vou te falar que quem mandou o Salmo 119 foi a minha equipe, ele não, tá? Não? Não vou nem te contar. Tá, o irmão tá bem na adoração, né? Vamos conversar com Irmão. eles depois. O irmão tá bem ministrando, né? O louvor, tá? Lucas 8:12. Vamos ver o que 8:12. diz. Vamos lá. Ah, Senhor. Quem que mandou? Foi o Décio Aguiar. Ô, Décio! Esse Décio, o irmão Décio. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. É muito curto para fazer um devocional, assim. Eu vou pegar, beleza, Lucas 8, esse aí que está falando da parábola do semeador. Porque senão, este é o significado da parábola. Ô, gente, tá difícil. O A semente salmo é era muito grande. Não, a semente é a palavra de texto Deus. é muito pequeno. As que caíram, então vamos lá. Uma prática de devocional, por exemplo, tá? Como que eu faria o devocional? Para você, uma prática simples. Lê o texto, lê mais de uma vez. Palavras que saltam assim, ó, sabe? Palavras que saltam, grifa essas palavras. E traz para você essas palavras um significado. Pensa nelas. Por exemplo, ó, então 8:12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Bom, o que me sobressai aqui? As que caíram. Tá, o que caiu? Ah, ele está falando da parábola do semeador, então tá bom. Então ele está falando da semente. A semente que caíram à beira do caminho. Tá, mas essa semente é o quê? Ah, não, a semente, a própria parábola diz que a semente é a palavra de Deus. Então tá, as sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Está dentro de um contexto maior aqui, para a gente poder também dar coerência para o devocional, tá, gente? Está falando dos diferentes solos, dos diferentes terrenos. Está falando de uma situação aqui onde o semeador passou a semear. E o semeador, então, lançou a palavra. Então, o que eu tiro para mim? Eu li o texto
entendi o texto, vi onde ele estava mais ou menos, entendi o que estava em volta dele, algumas palavras me chamaram a atenção, as que caíram à beira do caminho. Bom, a semente, a palavra de Deus caiu na beira do caminho. O que eu posso tirar para mim? Então tá, como que eu vou agora olhar esse texto e praticar ele ao longo do meu dia? Deus não fala com a gente? Deus não está o tempo todo querendo falar com a gente? Então, assim, o que eu posso tirar de prática? Deus, que as sementes que o Senhor lança todos os dias, que o meu coração seja um terreno fértil. Que o meu coração seja um terreno apropriado para que a tua semente caia e dê fruto. Não que eu desperdice aquilo que o Senhor está falando. Então, em 5 minutos, um pouquinho mais ou menos, você consegue olhar para um texto e tirar dele uma lição, tirar dele uma prática. E eu vou orar agora por isso, por esse texto. E é uma oração simples. Deus, o terreno é o meu coração. Que o Senhor prepare esse terreno para todas as vezes que a tua palavra seja semeada, ela caia num lugar apropriado para que ela dê fruto. Para que eu não venha me desviar do seu coração. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é quem tem o poder de fazer a semente germinar, e não eu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Décio, a gente conversa domingo. Décio, por ter dado esse bom texto aí, para ele conseguir desenvolver esse devocional, conversa comigo depois, você ganha um livro, tá bom? Oh, maravilha! Olha lá, alguém mais quer ganhar livro? Estão me usando para ganhar livro, né? É assim, Salmo 119. Você não foi valeu porque específico. precisava do versículo. Você não foi... Para músico, banco é ruim, banco é folga. É escala sempre. Escala sempre. Mas isso já funciona com ele. Ah, não, então faz escala dupla. Também. A maioria dos domingos ele está os 2 cultos. Ministra e prega. Aí já fica bom. Canta, fica bom. Toca, canta e prega. Arruma o som, canta, toca e prega e vai mexer na live. Se duvidar... Existe algumas práticas de devocional que ajudam no devocional, né? Não que tenha que ser isso. Né? Uma delas chama lédico, né? Que é mais ou menos o que o Gustavo fez. Né? Então, cada uma dessas letras significa algo. Então, a lédico fica ler, escrever, declarar, cantar e orar. Então, você pega um texto bíblico, você lê ele, depois você escreve ele em um papel. Ele escreve ele, ou escreve o que Deus, embaixo escreve o que Deus falou a respeito desse texto para você. Depois, declare, né? Tira do papel e traz para o pessoal. Né? Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e por isso nada vai me faltar. Cantar, né? Escolha um louvor que tenha a ver com essa verdade. Só está você e Deus ali, irmão. E Deus recebe a adoração. Não é o tom, não é o timbre. Ou se você quiser né? colocar uma melodia, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sabe? Se você quiser colocar uma melodia num salmo, faça isso também. E depois orar. Existe também algo usado para meditação da Escritura, que eu gosto muito também, que chama Lexio Divina. Né? É fantástico. É o quê? É nada mais, nada menos do que um exercício para que você consiga esvaziar a mente, no sentido de relaxar a mente, para que você consiga entender. Então, como funciona? Você pega um texto bíblico, você lê o texto corrido ali, faz a primeira leitura. Depois disso, fecha os seus olhos e por 3 vezes você vai fazer a respiração diafragmal. Rapaz, é quem entende só. Que por isso que é bispo. Coisa básica, gente. A gente respira errado. Você tem que respirar pelo nariz, enchendo a barriga, e soltar com a boca, murchando a barriga. Né? Isso vai o quê? Oxigenar seu cérebro, você vai conseguir pensar melhor. Fisioterapeuta então você respiratória. faz isso por 3 vezes, né? Fisioterapia respiratória. Você faz isso por 3 vezes, puxa bem fundo com o nariz, enchendo, inflando a barriga, e depois solta pela boca, né? Devolvendo então e murchando a barriga. Você faz isso por 3 vezes para oxigenar melhor o seu cérebro, para que ele funcione de uma forma melhor. Então você volta e lê novamente pausado o texto e começa a escrever aquilo que saltou ao teu coração
em respeito desse texto. São práticas, né, são táticas, né, usadas, que você pode usar para melhorar o seu desempenho, melhorar a sua questão. O Lexio Divina eu acho muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos num cotidiano muito corrido. Verdade. Então, geralmente, quando você vai fazer o seu devocional, você já faz ele com pressa. E isso te obriga a parar, a oxigenar o seu cérebro para que ele funcione melhor, para que ele consiga ver o que talvez você não veria, e isso vai te ajudar a guardar esse texto, né? Isso também é usado muitas vezes para memorização de textos, né? Você lê o texto, uma respiração diafragmal, lê pausado o texto de novo, e você respira diafragmal de novo, e você vai fazendo isso até que esse texto vai incorporar na sua mente. Então, são tudo técnicas que você pode usar para te ajudar a melhorar o seu desempenho e chegar em um lugar de mais produtividade do seu devocional. O que você vai fazer? Você vai usar o lédico, você vai usar o Lexio Divina, isso é um problema teu, te vira. O importante é, tenha uma prática devocional de oração e leitura bíblica, é verdade, tá bom? Sim. Então, se você não anotou aí, eu vou repetir mais uma vez o significado da sigla lédico, né? Ler, escrever, declarar, cantar e orar. Entendi nada, tá bom? Mais uma vez, ler, escrever, declarar, cantar e orar. Isso vai te ajudar muito com a sua prática devocional. Gu, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado por esse tempo, né? A gente se programa com tanta coisa. Sim. E chega aqui o Espírito Santo direciona. Verdade. E é sempre muito melhor do que aquilo que a gente pensou e imaginou. Verdade. Obrigado por todo o companheirismo, né? Sempre que a gente precisa, que a gente chama, você está aí, serve a gente com tanto amor, com tanto carinho. Sim. Então, obrigado. Eu que agradeço, e obrigado pela conversa, porque é um bate-papo, literalmente, onde a gente troca experiências e troca aquilo que Deus tem falado um com o outro, tem sido muito legal. Obrigado mesmo. E, gente, nós somos assim, descontraídos, né? Essa semana a gente conversou, e é muito descontraído mesmo. Então, se você é muito formal, me perdoa, mas se não, amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo convite, tá? Muito bem. Ô, gente, todo mundo empolgou mandando texto bíblico aqui, mas o primeiro, que foi o Décio, que ganhou o livro, tá bom? Depois aí, passa e pega comigo. Esses Décio. Aí você faz. Pede para eles fazerem e mandar, ó, vai que ganha o livro. Muito bem. Desculpa, eu estou complicando, pastor William. Grava você fazendo o lédico ou o Lexio Divina, manda para mim, para eu ver que você fez, e eu te dou um livro também. Né? Posta no Stories. Posta no Stories. Falaram ali, os bastidores falaram. Não é? Posta no Stories. Marca ICD, @ICD Cambé e @William Garcia. Aí, ó. E você ganha um livro também. Maravilha. Ganhou presente, velho. Olha lá, o Vinícius já está pegando. Salmo 119, né, inteiro. Deus abençoe. Muito bem, tá bom? Mas eu quero o processo completo, tá? Se for lédico ou Lexio Divina, eu quero o processo completo. Se for lédico, ler, escrever, declarar, cantar e orar. E se for o lédico, você vai ler primeiro, vai fazer as 3 respirações. Eu quero ver a sua barriga inflando bastante, soltando. Né? Eu quero um vídeo bem produzido, tá bom? Porque não vai ganhar livro assim, facinho também, né? Não é tão... Amém? Amém. Você ora para nós, claro, agradecendo? Claro. Deus, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo tão gostoso que nós tivemos aqui, onde nós pudemos conversar e ser guiado pelo Teu Espírito Santo. E eu peço, Deus, que no coração daqueles que estão vendo e ouvindo, que haja um despertamento, sim, Deus, de buscar a Tua presença, buscar o Senhor e ser íntimo de Ti, Pai. Que essa presença santa do Senhor acompanhe os meus irmãos também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estão pedindo para repetir aqui. É para repetir o quê? O lédico ou o Lexio Divina? O Gerson mandou que perdeu na hora de respirar. Eu não entendi. O que você perdeu na hora que você respirou, eu não sei, tá bom? Mas qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim que eu passo de novo certinho o processo aí, tá bom? Fazer um vídeo e colocar no story você. Posta um stories com o que você perdeu. Queridos, deixa eu só dar um aviso bem rapidinho antes da gente encerrar. Agora em agosto, nós temos o mês do Espírito Santo, um mês que nós vamos voltar
todas as nossas atividades como igreja para esse tema Espírito Santo. Então, os nossos cultos, as nossas células, os devocionais, tudo vai ser voltado para essa temática, e a nossa intenção é levar a igreja tanto a um lugar de conhecimento a respeito do Espírito Santo, como também um lugar de uma prática, de uma experiência com o Espírito Santo. Então eu quero pedir que você não perca o que vai acontecer no canal do YouTube, tem muito vídeo, muita coisa vindo por aí, curiosidades a respeito do Espírito Santo vão ser postadas no Instagram e no Facebook toda semana do mês de agosto. Então, se você não segue as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @ICDCambé, se inscreva também no nosso canal do YouTube, né, aí @ICDCambé, e fique por dentro do que Deus tem para derramar sobre nós nesse mês de agosto. Um grande abraço, que Deus abençoe todo o pessoal da ICD Londrina que está com a gente, o pessoal aqui da igreja também, alguns amigos eu vi que postaram algumas coisas aqui também. Que Deus abençoe vocês, até o próximo bate-papo do mês que vem, né? Ainda estamos vendo quem vai ser o próximo convidado, mas já já a gente lança aí. Que Deus te abençoe, fique na graça, na paz. Domingo às 7 horas da noite nós temos a nossa transmissão também do culto. Participe com a gente, Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Um abração.